Alguém perguntou para mim um dia: você é um homem de fé? Para prosperar você teve fé? Não, eu tenho fato. Quem tem fé não vai prosperar. Porque a própria Bíblia reprova a fé sem obra. Então não tem como prosperar sem fato. Pega aí os dois Fs, a fé e o fato. Fala assim, ó: fé sem obra é morta. Então tá bom. Faça uma excepcional noite. Vamos tocar o terror na terra. Faz 5 com a mão assim, ó. 5 com força. Até esquentar essa mão. Fala assim: ó, essas mãos são prósperas. Fala assim: eu tenho que tomar cuidado aonde eu coloco essas mãos. Então tem um negocinho que eu chamo de mãozinha multiplicadora e pezinho porceiro. Esse é o apelido da minha mão, das duas e dos meus pés. O que é o pezinho porceiro? Onde eu ponho o pé eu falo: é meu. Então tô falando sério, tome muito cuidado. E aonde eu coloco as mãos eu falo: aqui eu vou multiplicar isso. Na palavra fala que uma mão tem riqueza, a outra tem honra. E esse pezinho, a planta dos pés, não sei se você sabe o que significa, mas todo o seu sistema nervoso está interligado na planta dos seus pés. Cuidado, porque você toma posse por completo, com toda a energia que você carrega quando você pisa em um lugar. O que eu tenho para falar para vocês é: desbloqueie a prosperidade. Por que você não é altamente próspero hoje? Não é culpa do diabo, você tem que assumir isso. Não é culpa. Como você não foi treinado, alguém te criou, te enfiou em contextos, esses contextos foram contaminando e te bloqueando. Então a palestra de hoje, o talk de hoje, é desbloqueia a prosperidade. Como é que desbloqueia? Você não foi treinado para isso. Agora, você foi bloqueado para não ser próspero. Se você quiser ter um cérebro impressionante para os medianos, que eu não acho nada de impressionante nisso, mas se você quer ter um cérebro impressionante para qualquer pessoa, no mundo, em qualquer cultura, traduza instantaneamente o significado de algo em uma só palavra. Traduza imediatamente. Quando eu vejo a palavra prosperidade, ela significa uma coisa, chama-se drive mental da prosperidade. Drive mental da prosperidade significa crescer. Então toda vez que eu ouço a palavra prosperidade, vem algo na minha cabeça: está crescendo. Aí tem pessoas que são impacientes, elas não conseguem esperar nada, não entendem o princípio da semeadura e da colheita. O jeito que a gente planta uma árvore é o mesmo jeito que a gente planta um prédio. Árvores não crescem para cima para depois crescer para baixo. Elas crescem para baixo para depois crescer para cima. Alô? Crescer para baixo também é muito bom. Prosperar não tem nada a ver se é para cima ou se é para baixo. Se é algo que vai ganhar altura, tem que ganhar a base primeiro. Vários de vocês são impacientes porque vocês querem prosperar tendo dinheiro depois da palestra. É meio que um estelionato que você faz com você mesmo. E tem gente que aproveita que você é bobo e faz o negócio e você fica sem sua parte. Venha aqui, saia daqui rico. Eu acredito que dá para sair daqui rico, mentalmente. Agora falta materializar esse negócio. Eu lembro uma vez que eu fui no show da Xuxa, quando eu era criança. Xuxa estava estourada, mais do que o sertanejo de hoje. E aí eu lembro que eu fiquei encantado de ganhar de uma marca, o suco em pó. Eles estavam distribuindo assim, não sei se você lembra desse rolê, a Xuxa estava estouradaça aí na década de 90. E aí eu fui catar o suco no ar assim, ó. Acho que era da Arisco. Tá, cara, suco, veio um cara me deu um chute na minha boca. Fiquei com a raiva desse suco. Fiquei com raiva da Xuxa. Fiquei com raiva do cara. Acabou o evento ali para mim. Eu era criança pequena. E depois eu vi outra pessoa jogando suco. Eu lembro que eu nem fiz aquilo virar suco. Eu peguei, rasguei e fui comendo aquele suco. Aquele pó. Você pode sair daqui com um pó. Só que você tem que misturar na água. Só que você tem que... Tem pessoas para você compartilhar esse momento. E às vezes você pega o pó, você nem sabe para que serve. Você fica com raiva da Xuxa porque um cara te chutou e o cara nem viu porque você é pequeno. Ele foi pegar para a filha dele. Eu acho que aconteceu mais ou menos isso. Eu sei que acabou ali para mim. Sabe o que poderia sair de lá? Bloqueado com a Xuxa, com a Arisco, com a botina da marca que ficou no meu rosto, com um monte de coisa. É assim que eu bloqueio. Não tem nada a ver um assunto com o outro. Mas no meio do percurso vai acontecendo um monte de atrocidade. E essas atrocidades vão tirando você daquilo que é natural. Fala com a boca assim, ó: prosperar é natural. Até hoje eu tenho que ficar falando para esse povo, gente.
Para de encher o saco. Hoje eu fui num podcast, a pessoa perguntou: mas você fica falando de Deus e vendendo? Eu falei: gente, de novo, vou ter que explicar. Quem me enche o saco com esse assunto, nem se falar no nome do diabo sabe vender. Não tem mecanismo mágico usar o nome de Deus e vender, não, gente. O povo que mais passa dificuldade é o povo que mais fala de Deus. Vocês nunca viram isso, não? Se falar de Deus fosse sinal de prosperidade, não tinha ninguém na faculdade, era só ficar falando de Deus o tempo todo. Mas tem gente que fala muito e é pobre. E tem gente que nem fala e é rico. Então não é sobre falar de Deus, é sobre aprender a vender. É sobre aprender a comunicar, é sobre aprender a sabedoria, é sobre aprender várias coisas. Só que aquilo que você acusa os outros é aquilo que você não tem. Só tem um tipo de gente que tem ciúme de Deus, quem não tem amizade com Ele. Porque quem tem amizade com Ele sabe que não tem problema com o servidor. Pode ir qualquer um, inclusive os que estão cansados, sobrecarregado. Pode vir do jeito que você está. Só que a pessoa faz questão e fala: não pode. Sabe o que eu queria? Eu queria libertar os irmãos. Mas eu não consigo. Vamos fazer o seguinte: expulsa quem é próspero da sua terra. E depois você vai ter que implorar o que você expulsou. Tipo o José do Egito. Os irmãos expulsam o cara nem sabe por quê, estava cumprindo o propósito. Depois governa o Egito, acaba a comida em Israel. Todo mundo tem que vir pedir desculpa. E como todo mundo tem que vir pedir desculpa, o que acontece? Está ali aquilo que você sempre teve. A riqueza sempre esteve disponível, só que você foi treinado para odiar esse negócio. Eu sei porque conviveu com gente rica que era mesquinha, ou ouviu história de gente mais pobre que você falando do rico que era mesquinho. Eu tinha raiva de gente rica. Fica em paz. Alguém entrou no meu caminho e falou: você vai ser curado disso. O nome da pessoa é Ana Carolina. Ela falava: você vai ser. Eu olhava e falava: não sei se tem chance. Eu acho esse povo nojento. Essas eram as minhas falas 14 anos atrás. Eu sentia uma raiva tremenda de um cara dar uma bolsa cara para a esposa dele. E vinha com esses papos de comunista vagabundo, falando o seguinte: por que ele deu uma bolsa dessa, sendo que ele tinha que dar comida para quem está passando fome? E sabe o que é o grande lance? Você está se enganando, os comunistas estão enganando todo mundo, e no final das contas todo mundo vai se lascar. Porque você fica acreditando em histórias. E histórias que não dão resultado não faz sentido. Alô? Alguém perguntou para mim um dia: você é um homem de fé? Para prosperar você teve fé? Não, eu tenho fato. Quem tem fé não vai prosperar. Porque a própria Bíblia reprova a fé sem obra. Então não tem como prosperar sem fato. Pega aí os dois F's, a fé e o fato. Você fala: não, eu sou cheio de fé. Eu falo: eu sei o que é o plural de fé. Se juntar sua fé com a minha, dá fezes. Eu já vi um pastor falando isso num rádio. Eu fiquei chocado. Ele: irmão, se juntar a minha fé com a fé dos irmãos, as nossas fezes. Ele falava assim. Fala só o que é bíblico, fora o stand-up. Fala assim, ó: fé sem obra é morta. Então o que adianta ser cheio de fé? O que adianta? Pasmem, o que significa fezes? Coisa boa que não tem mais proveito dentro de você e tem que ser expelido para você não virar aquilo. O que é fé? Aquilo que é bom dentro de você, mas se não for usado, não tiver o extrato da obra, tem que ser expelido, senão vai te matar. Ter fé em algo que não dá resultado é como uma merda de verdade. As duas coisas apontam para isso. Por que o cocô que você caga hoje era aquilo que era bom ontem? Porque aquilo tem nutriente para você. Tanta comida boa como a ruim. Mesmo a comida sendo ruim, ela pode te afetar numa coisa, mas tem nutriente, tem proteína lá, tem carboidrato lá. Isso é bom para você continuar existindo. Mas aquilo que não dá para ser absorvido tem que ser jogado fora. Então a fé que você não usa, você tem que descartar aquilo, senão você vai enlouquecer com isso. Ter fé em coisas que não dão resultado vai te matar. Por que eu respeito muito um ateu e não respeito um fala que é filho de Deus, 30 anos, tudo que ele fala sobre Jesus não funciona. Aí o cara é ateu, uma oração do cara funciona. Mas é claro que funciona, porque ele não fica gastando a fé dele com nada. O cara fala: não acredita em Deus, mas na hora ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí funciona. Sabe por quê? Porque não tem um sistema de crença contra a própria palavra da pessoa. O problema não está na Bíblia, não está no nome de Jesus, não está na física, não está na química, nem na metafísica. Está na sua cabeça.
Então, se você quer desbloquear a prosperidade, a primeira coisa, não é tua tarefa, você vai ter que rastrear tudo que te bloqueou. Não dá para desbloquear tudo de uma vez, confesso. Mas você vai perceber aonde que veio essa merda. Tem bloqueio religioso, tem bloqueio de escassez, tem bloqueio de miserabilidade, tem bloqueio de autocomiseração, tem bloqueios de autoimagem, tem bloqueios que você tem necessidade de aprovação, e como ninguém te aprova, porque esse povo que está para te aprovar é mais pobre que você, sabe o que vai acontecer? Não vai prosperar nunca. Eu lembro muito bem de pessoas tentando me parar, não porque estavam com inveja, é porque elas achavam que elas não conseguiriam fazer aquilo e projetavam o fracasso dela em mim. Esse é o problema de todo mundo, é por isso que não prospera. Prosperar é natural. O que é antinatural é esse tanto de bloqueio que você carrega, esse medo seu de quebrar. Cara, você só tem uma vida. Não, eu acredito que tem duas. Então prospera nas duas, cacete. Tem gente que fala que tem duas vidas só para dar desculpa, para não usar essa vida e dar certo na próxima. Você tem duas vidas mesmo? Você garante isso? Garante? Então prospera agora, vamos ver se tem a outra. Engraçado que as pessoas falam assim, não, nessa vida aqui, eu estou pagando os pecados da outra. Ele dá desculpa, que ele é um bosta na vida de hoje, falando que não foi bem na outra. Que merda que é essa? Mais um sistema de crença para você não prosperar. Pablo, o que tem que fazer? Faz o seguinte, tira a parte espiritual da Bíblia, só a parte espiritual. Eu não sei como que faz isso, que eu não consigo tirar. Mas você dá conta, você é cético, dá para fazer. Você nem usa a Bíblia, então dá para fazer. Você faz o seguinte, tira a parte espiritual dela e faz o que todas as nações fizeram tocando na palavra. Ao longo da história da humanidade, essa história contemporânea, moderna, todas as nações que tocaram na palavra prosperaram e se tornaram as nações mais ricas do mundo. Por que a perseguição contra os filhos? Porque todo aquele que tem revelação e discernimento daquilo que Deus chamou, vai explodir. Porque é tão simples entender o recado. A mensagem é simples. Só divide em 3 partes e acabou. Aprenda a administrar, aprenda a multiplicar, aprenda a investir em gente.